No vídeo a seguir, iremos expor a visão do autor Josmar Capa a respeito de seu livro Cidades e Aeroportos no século XXI, especialmente considerando o capítulo 6, a importância de Campinas para o Aeroporto Internacional de Viracopos. Fundada em 14 de julho de 1774, Campinas fica localizada entre as cidades de Sorocaba, Piracicaba, Mogi Guaçu e Jundiaí, que na época eram conhecidas como as cidades do açúcar paulista. Campinas se desenvolveu graças ao crescimento das atividades industriais, do comércio e dos serviços, tornando-se uma cidade bem planejada. No final do século XVIII, era transportado parte do açúcar da região sudeste para São Paulo, através do chamado Caminho das Minas dos Goiáses. O caminho foi aberto em 1722 e tornou-se também o percurso para transportar animais, tendo papel importante para a construção das vilas e bairros que se formaram nos séculos XVIII e XIX. A partir da segunda metade do século XIX, o cultivo do café abriu portas para a mudança na estrutura econômica de Campinas. A partir de ferrovias, o café era recebido, armazenado e transportado das cidades do interior do estado de São Paulo para o Porto de Santos. Entre 1860, a cidade de Campinas se tornou o maior produtor de café. Com terras férteis e boa localização, era possível distribuir mercadorias do interior de São Paulo para Santos e, ao mesmo tempo, ter a circulação de pessoas. Pela necessidade de expansão do plantio de café e redução dos custos de transporte em direção ao Porto de Santos, os cafeicultores construíram entre 1860 e 1960 uma estrada de ferro chamada São Paulo Railway, que ligava a cidade de Jundiaí ao Porto de Santos, promovendo o desenvolvimento regional. Já em 1872, com a iniciativa dos grandes cafeicultores, foi possível ligar Campinas a Jundiaí através da Companhia Paulista de Ferrovia, contribuindo para a chegada do Porto de Santos. Entre 1877 e 1880, a ferrovia chegou aos municípios Mogi Guaçu, Limeira, Rio Claro, Capivari, Piracicaba, Descalvado, Pirassununga e São Carlos. Logo após, em 1875, foi fundada a Companhia Mogiana, que ligava Mogi-mirim a Campinas. Por conta de sua boa localização, pessoas e mercadorias passavam por Campinas com facilidade através da Estação Fepasa, atual Estação Cultura. A ferrovia diminuía o gasto com o transporte de café, dando preferência para expandir o Oeste Paulista. Outras cidades, como Sorocaba e Ribeirão Preto, também foram projetadas como centros regionais, devido à importância da economia cafeeira. Já no século XX, ocorreu a abertura das rodovias paulistas, que facilitou ainda mais o acesso à cidade de São Paulo. No início do século XXI, no relatório de 2001, a ONU caracterizou os países pelo seu potencial de inovação tecnológica e apontou 2 centros tecnológicos na América do Sul. Esses centros estariam localizados na cidade de São Paulo e Campinas. Hoje, Campinas é considerada metrópole nacional. Com uma localização planejada e boa atividade econômica, ela foi e é de grande importância para o Aeroporto Internacional de Viracopos. A cidade de Campinas ficou conhecida como Vale do Silício. Trata-se, portanto, de uma referência ligada à região do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, por concentrar indústrias de alta tecnologia, como informática e telecomunicações, e pelos seus centros de ensino e pesquisa. Podemos destacar entre eles como a PUC Campinas, a Unicamp, o CPQD, a Embrapa, entre outros. Além do aeroporto, ela possui os hospitais da Unicamp e PUC Campinas, grandes shoppings, hipermercados, escritório de comércio exterior, empresa de transporte e logística e centros de inovação e tecnologia. A crise econômica internacional ocorrida entre 1929 e 1933 e a Segunda Guerra Mundial marcaram no Brasil o início de transição da economia agrícola para a economia industrial. A transição compreendeu 2 períodos, sendo o primeiro entre 1933 e 1955, o avanço da indústria com restrição de alguns setores pela dependência de importação de máquinas e insumos, e o segundo com o Plano de Metas, de 1956 a 1961, quando há a substituição das citadas importações pela produção interna. Com a transição para a indústria, o transporte ferroviário foi aos poucos ficando estagnado, devido a investimentos na construção de rodovias e instalação da indústria automobilística na década de 50. Isso aconteceu pois a ferrovia era voltada para o transporte de bens primários para exportação, e o fortalecimento do mercado interno demandava mobilidade nas cidades e regiões do país, o que era facilmente atendida pela indústria emergente automobilística. O plano de metas representou a reversão das prioridades entre o modo de transporte ferroviário para o rodoviário, sendo que, do total de investimentos ferroviários previstos no plano,
apenas 76% foram realizados. No que se diz a rodovias, o plano superou as expectativas, tendo 50% a mais de investimento realizado comparado ao previsto. Com o deslocamento da produção concentrada de São Paulo para o resto do país, Campinas passou a ter participação relativa de média de 10% de toda a produção industrial do país entre 1928 a 1956. Isso ocorreu pois a cidade campineira qualificou sua localização estratégica através da ampliação da rede viária promovida pelo segundo PND. Houve a duplicação da rodovia Anguera, construção da Dom Pedro I, Bandeirantes e Santos Dumont, todas passando por Campinas. A indústria de Campinas atendeu principalmente a demanda de bens industriais ao produzir peças, partes e componentes ferroviários para as companhias instaladas na região. A Anhanguera tornou-se principal via de transportes entre a capital e os municípios do estado. A Santos Dumont permitia acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos, ao Distrito Industrial e às cidades da região metropolitana de Campinas. Já a rodovia Dom Pedro interligava a rodovia Anhanguera à rodovia Dutra. Essa, em específico, caracterizava-se pela presença de atividades comerciais e de serviços voltados para a população da região, por meio de hipermercados, grandes shoppings e empresas de serviços de apoio às atividades industriais, tais como transporte, logística e comunicação. Desde 1950, Campinas se tornou um diferencial de competitividade ao atrair empresas de diversos segmentos econômicos para o seu entorno. O quarto indutor do desenvolvimento regional está localizado entre as rodovias Dom Pedro I e Governador Adhemar de Barros. A Dom Pedro I permite chegar a diversos municípios, além de ter acesso às principais universidades da cidade, tais como a PUC Campinas e a Unicamp. Através da Dom Pedro I, também é possível chegar à rodovia Adhemar de Barros, que liga Campinas a Mojimirim, onde estão localizados polos do setor de tecnologia e indústrias do setor eletrônico. Em 1945, se iniciou a reversão do sistema ferroviário para dar lugar ao sistema rodoviário como prioridade na cidade de Campinas, a partir da Lei nº 290, que foi complementada pela Lei nº 2350 no ano de 1960. Com ela, houve regularização da operação dos ônibus que atuavam sem fiscalização pública. De acordo com Costa Santos, o Plano Preliminar de Desenvolvimento Integrado, o PPDI, aprovado em 1973, foi o segundo documento mais importante para a história urbana de Campinas. O plano completou a reversão do sistema ferroviário para o rodoviário como principal sistema de transporte urbano em Campinas. Seu diagnóstico enfatizou a dificuldade de suportar a futura expansão do município, tendo em vista a evolução do crescimento de sua população urbana. A execução do PPDI também contou com o financiamento do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, em que a gestão pública federal orientou a atuação da Companhia Habitacional de Campinas, conhecida como COAB, que estimulou a expansão urbana de forma dispersa, distante do centro histórico da cidade e em loteamentos sem infraestrutura básica. O PPDI propôs a reformulação do sistema viário que existia na cidade, por meio de alargamento de ruas e desapropriação de imóveis. Também propôs a interligação rodoviária do centro de Campinas a diversos municípios. Seu diagnóstico destacou ainda a necessidade de implantação de eixos viários ao centro histórico de Campinas para deslocar atividades de comércio e serviços, que se deu pela construção do Shopping Iguatemi, que recebeu 30% do comércio do centro histórico do município. Assim, as mudanças implementadas pela Lei nº 2350 e a execução do PPDI favoreceram a utilização do automóvel e caracterizaram a urbanização em Campinas. Entre os anos de 1962 e 1967, o transporte rodoviário particular cresceu 259% no município. Assim, Campinas possui atualmente 44 quilômetros dos leitos férreos oriundos das antigas companhias Mogiana e Sorocabana, que são utilizadas para o transporte de mercadorias. Conta também com o ramal férreo das Cabras, que interliga o distrito de Sousas e Joaquim Egídio, entre diversos outros. O patrimônio ferroviário no qual a cidade de Campinas foi sede é de extrema importância para o seu desenvolvimento econômico na atualidade, assim como ocorreu no século XIX. Este patrimônio está sendo inserido atualmente à economia contemporânea do século XXI, através de projetos estratégicos e investimentos de retomada do transporte ferroviário no país, que proporcionou conexões com o Aeroporto Internacional de Viracopos.
Como projeto, podemos citar o TAV e o Trem Expresso Bandeirante, que possuem extensões até Viracopos a partir da antiga estação FEPASA, a 14 quilômetros do aeroporto, utilizada como ponto de check-in para parte das pessoas que utilizam Viracopos, além do despacho de bagagens, serviços policiais, alfandegários, vigilância sanitária, reserva de hotéis, dentre outros. Essas conexões impulsionaram o desenvolvimento de Campinas no século XIX, onde proporcionam condições para o combate de exclusão social das regiões sul e sudoeste da cidade, que se constituíram como periferia devido à expansão urbana fragmentada e dispersa. Estas conexões também permitem requalificar a localização de Campinas e estimular a região com trabalhadores empregados nas novas atividades econômicas no entorno do aeroporto e também pelo aumento de fluxo de passageiros em direção a Viracopos. A cidade de Campinas é classificada como cidade aeroportuária, centro de negócios e serviços e aeroporto industrial, e sua localização tende a ser requalificada no século XXI, dependendo, contudo, de políticas públicas de gestão aeroportuárias que estimulem a integração de transporte e a inserção de Viracopos junto à dinâmica urbana e econômica, projetando Campinas como uma porta de conexão para o comércio internacional no país. O Plano Diretor de Viracopos de 2008 projeta Viracopos como centro aeroportuário da América Latina. Portanto, as atividades econômicas de Campinas e região apresentam um processo de aceleração devido ao intenso fluxo de pessoas que demandam serviços. Isso implica o surgimento de um centro de atividades econômicas para o desenvolvimento de Campinas. Segundo o mencionado estudo do extinto DAC, o aeroporto de Congonhas seria utilizado para as denominadas pontes aéreas, as principais, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e São Paulo, Belo Horizonte, e o aeroporto de Guarulhos, portanto, ficaria sendo utilizado para o tráfego nacional. Um dos motivos cruciais para a perda de significância do aeroporto de Congonhas foi que ele sofreu algumas restrições em suas operações desde 2007, com o acidente da empresa aérea TAM, e a demanda que não era atendida nesse aeroporto foi transferida quase que 100% para Viracopos. Outro ponto importante no desenvolvimento de Viracopos foi a redução na oferta de slots, espaços para as aeronaves nos principais aeroportos brasileiros, motivada em parte pelas dificuldades de ampliação de infraestrutura aeroportuárias no país. No fim de 2008, uma grande decisão foi definitiva para o aeroporto de Viracopos. A empresa Azul Linhas Aéreas escolheu esse aeroporto como centro de suas operações, motivos pelos quais, em 2003, a demanda de passageiros em Viracopos era de 655 mil, com as operações da Azul passou de 3 milhões em 2009 para 5 milhões em 2010, chegando a 7.568.000 passageiros em 2011. Além de receber parte expressiva da movimentação de passageiros no país, teve a capacidade de movimentar mais de 1 milhão de toneladas de cargas por ano. A movimentação de mercadorias no Brasil está distribuída em 32 terminais espalhados pelo país. Porém, segundo dados de 2011 do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, MDIC, essa movimentação é concentrada em apenas 6 localidades: Viracopos, Guarulhos, Manaus, Galeão, Curitiba e Confins para as importações e em apenas 5 para as exportações: Guarulhos, Viracopos, Galeão, Confins e Curitiba. Nos terminais aéreos do país foram movimentadas em 2010 91,8% das exportações e 91,3% das importações via aérea, e os destaques foram para os aeroportos de Guarulhos e Viracopos. Viracopos porque se constituiu como centro cargueiro para as empresas aéreas que atuam no mercado mundial, e o desempenho desse aeroporto mostrou a melhor evolução tanto nas importações quanto nas exportações de todos os aeroportos brasileiros. Entre 1996 e 2010, Viracopos passou da sexta para a segunda posição em valores em dólares gerados pelas movimentações de mercadorias importadas no país. A participação absoluta quintuplicou desde 1996, valendo em 2010 13,5 bilhões de dólares, com um crescimento de 6,89%, ultrapassando o valor de Guarulhos. Isso porque, nesse período, Viracopos ainda não tinha recebido algumas rotas de transferências internacionais de Guarulhos, e porque ainda não tinham aumentado a infraestrutura das pistas de pousos e decolagens. Com esse grande desenvolvimento, Viracopos teve aumento de tráfegos, especialmente em voos cargueiros semanais,
para tal a demanda que aumentou também muito nas cidades do interior, como é o caso de Campinas, e a distância de cerca de 100 quilômetros para decolagens e pousos por Guarulhos não constituiu um obstáculo tão grande assim, e assim se fez o grande e extraordinário desenvolvimento do aeroporto de Viracopos.